eles crescem mais rápido. Tem uma forma de crescer rápido sendo de direita que é muito óbvia na política brasileira. Dá uma puxada de saco no Bolsonaro, gruda no Nicolas, Uhum. xinga o MBL. Tem lá, você vai crescer. Beleza. Mas você vai fazer o que com isso? Você adquire primeiro um público formado por pessoas meio débeis que te vê como um cara que entrega um espetáculo político. Você não ganha militante, você ganha fã. Então você é um influencer, você não é um formador. Você não forma opinião, sua opinião é formada pelo algoritmo. Então você fala assim, o que vai dar audiência? Mas assim, um bom português, desculpa aí falar esses termos, é um tesão trabalhar com isso e vem sendo muito estimulante. E assim, além de você ter todo o pepino político para lidar das divergências de tese interna, você acaba construindo uma empresa, né? Tem que ter governança, gerência, diretoria, analistas, etc., que também é um pepino gigantesco conseguir fazer, né? É, Cara, e aí quando você fala que existe um looping fechado, né? Como a Apple é um looping fechado. Dificilmente você consegue alguma coisa que a Apple não produziu, colocar alguma coisa que a Apple não produziu dentro da própria Apple, né? Tudo dela, carregador dela, tudo dela. Não tem como você pegar um atalho. Isso imagino que vale também para pessoas, né? Ou seja, dentro da Apple, o próprio Steve Jobs foi demitido, porque o projeto da Apple era maior do que uma pessoa lá dentro. Você acha que isso se replica dentro do movimento de vocês, da missão e do Partido Missão e do MBL agora, nesse novo momento de entendimento de ecossistema? Isto é, se tiver algum organismo, ou melhor dizendo, em qual momento que o organismo deixa de divergir e precisa ser expelido de dentro desse looping fechado? Porque eu vi recentemente que vocês expulsaram, ou ele saiu, não sei exatamente o que aconteceu, do rapaz de Curitiba, né? Bótega, Sim, alguma coisa assim. Bétega, Bétega. Bétega. Como é que funciona como é que faz essa separação do momento que o cara. Porque a Apple era bastante autoritária, né, cara? Não sei se você leu o livro do Steve Jobs, a biografia escrito pelo Walter Sim. Isaacson, um maravilhoso livro. Ele era um cara muito autoritário porque ele partia do pressuposto de que se não fosse assim, a Apple, se fosse muito democrático, a Apple não conseguiria avançar, porque tinham pessoas que conseguiam pautar melhor as decisões ali, e ele era uma dessas pessoas. Como é que funciona isso dentro do movimento político que teoricamente abre espaço para divergência? Eu não sei se estou me fazendo claro em que momento Não, você deixa de. fez. Eu entendi tudo. Eu entendi. Olha só, há os espaços em que a discussão acontece e a formulação de ideias ela se choca e ela tem que fervilhar. Esse espaço é um espaço criativo, então ele é um espaço de caos. E esse espaço tem que ter pessoas muito diferentes. Então a gente tem o Orlando, a Aspecto Cinza e o Ricardo. Eu tenho um muçulmano tradicionalista debatendo contra um baiano católico de ultradireita, com uma ex-feminista ou feminista, vamos dizer, de uma linha conciliacionista, temas dos mais diversos. Vai sair muita faísca, mas se você consegue ter justamente um espaço criativo para que isso funcione, o que vai sair de lá e não, vamos dizer, não afete a estrutura principiológica que deu base a tudo, se torna uma política a ser validada. Então, tem que ter um ambiente criativo e caótico, e ali as porradas vão acontecer. Onde não pode ter a porrada é na execução. Você não vai conseguir executar nada na porrada. Né? Então, se eu for montar um prédio e eu vou ficar divergindo na hora de botar o alicerce, não, o pedreiro quer fazer isso e o fulano não quer, aí vai dar errado. A execução não pode. A maior parte dos grupos políticos, eles ficam brigando na execução. Então você fica vendo os caras se matando no próprio partido, no parlamento. Não, eu vou fazer isso, não vou fazer. Não, eu vou fazer uma política pública assim, mas cedendo para a ideia assado. Cara, a tendência é que isso não funcione em nada na vida. Então, há o espaço da discussão, há o espaço do dissenso. Esse espaço está lá, é um espaço, dentro do nosso universo, ele está muito congregado naquilo que a gente chama de universo da Valete. A gente publica as ideias, a gente publica as discussões, mas depois há a tomada das posições. E essa tomada das posições vai se dar, vamos dizer, de uma maneira bem direta do ponto de vista administrativo. Aí tem que ser meio Steve Jobs. Cara, é para fazer assim. Se não quer fazer assim, vai fazer em outro lugar. Aqui é para fazer assim. Então, certas decisões que a gente tem, certas estratégias que a gente toma, o público entende rápido. Aí quando um político não entende, aí o político tem, não, eu tenho uma outra estratégia, eu tenho um outro plano. Se o plano não for brilhante e não foi pensado por pessoas em geral mais inteligentes do que ele antes, provavelmente o plano ou é uma porcaria ou ele só está sendo um oportunista. Ou em geral é os dois. Então o caso do Bétega, né, para dar um exemplo
clássico, né? Nós temos uma posição muito clara, nós queremos ter mandatos muito técnicos, efetivos. O Kim é o referencial do mandato ideal nosso. O Kim é um cara muito popular, altamente propositivo, e você consegue botar ele num podcast divertido para falar de maneira leve sobre política, a colocar ele num debate extremamente sério com juristas ou com engenheiros falando sobre licenciamento ambiental. Para mim, o Kim é o cara quintessencial, o político ideal nosso, o parlamentar ideal e a referência como todos os nossos têm que agir. Se surge um parlamentar, que foi o caso do Beto, que ele ganha a eleição e fala, agora eu quero divergir, tô com uma ideia aqui, e se eu não precisar protocolar muito projeto de lei, não fizer muita atividade parlamentar porque não dá view, não dá like, e eu dou uma acenada pro Bolsonaro ali que eu ganho seguidores, eu fico competitivo em termos eleitorais. Se a gente fosse muito democrático, a gente falaria, não, tá aí, vamos atuar com essa estratégia dele, pode ser uma estratégia boa. Mas nós não somos. A gente, não só eu não sou, como os próprios funcionários do gabinete dele eram assim. Então o chefe de gabinete e os membros do gabinete falaram, cara, você está traindo o nosso projeto. E aí eles expulsaram ele do movimento e ele falou, mas aí eu vou demitir vocês. A gente vai pedir demissão antes. Caramba. E eles pediram o boné. Então os 9 pediram o boné, pediram demissão, por crença, de fato, no ideário do projeto e na fórmula do projeto. Porque não é que assim, a gente não, em política é sobre poder, não dá pra ficar falando apenas em ser idealista o tempo todo e não alcançar o poder. Se eu sou idealista e faço coisas que não me permitem chegar numa posição de poder para realizar essas ideias, significa que eu sou eventualmente meramente vaidoso e quero ficar só fazendo demonstração pública de virtude. Então, não é só que a gente acredita porque é o certo, mas a gente acredita na nossa fórmula porque ela, no long run, ela vai vencer a fórmula dos adversários. Ela não nos vai permitir chegar ao poder. Então, eu sei que um cara como o Nicolas, ou vários caras que são ex-MBL, eles crescem mais rápido. Eles crescem mais rápido. Tem uma forma de crescer rápido sendo de direita que é muito óbvia na política brasileira. Dá um puxado de saco no Bolsonaro, grudando no Nicolas, xinga o MBL. Tem lá, você vai crescer. Beleza. Mas você vai fazer o que com isso? Você adquire um público formado por pessoas meio débeis que te vê como um cara que entrega um espetáculo político. Você não ganha militante, você ganha fã. Então você é um influencer, você não é um formador. Você não forma opinião, sua opinião é formada pelo algoritmo. Então você fala assim, o que vai dar audiência? Quem eu xingo hoje? Você não consegue atrair pessoas inteligentes para trabalhar para você. E mais, as pessoas inteligentes, os tais trendsetters que a gente falou no começo, eles já estão cansados, né? Eles começam a ver que certas fórmulas se repetem, que não dá em nada, e aí eles começam a se cansar. E você fica basicamente popular com várias pessoas que não são influentes ou têm posições decisórias ao redor de você. Que o Nicolas é muito óbvio. O Nicolas, ninguém realmente inteligente vai ver um vídeo dele e falar, poxa, tenho algo a aprender com o que ele disse aqui. E aí ele não consegue montar um grupo que vai ocupar posições de poder também não eletivas. Então ele não vai ter um juiz de direito que pensa como ele não vai ter um economista, um presidente de um banco. E aí você não chega e exerce poder. Pode até ganhar uma eleição, mas não exerce poder. Então, no long run, a nossa estratégia é muito mais inteligente, porque ela atinge as pessoas. Ela é popular, mas ela atinge as pessoas sérias também. E essas pessoas passam a dialogar com o projeto e elas passam a entender que o nosso projeto é um projeto que teria capacidade, no momento certo, de vencer, mas não apenas de vencer e governar. Hoje, ser popular, você vence, mas não governa. Perfeito. E aí, né, algo vai precisar ser feito. Perfeito. Ô, Renan, indo para os finais.